Você sabe qual que é a origem da matéria escura? Não? Então continua aqui comigo. Eu sou André Bonaventura, astrofísico e autor deste livro, Princípios de Energia e Tempo, Filosofia Natural. Este vídeo é de número 03, de um total de 4 aulas da série que nós estamos apresentando. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link das aulas anteriores e também o endereço do nosso site, isto é, www.materiaescura.com, onde você poderá encontrar as videoaulas e o livro na íntegra de forma gratuita para você fazer a leitura, tá certo? Nessa videoaula nós iremos falar então da origem da matéria escura. Você está curioso? Eu também. Na primeira aula, nós apresentamos uma breve revisão histórica tanto da física quântica como da teoria da relatividade especial e geral. Na segunda videoaula, que está disponível aqui na descrição desse vídeo, nós aprendemos a matemática e a discretização do espaço-tempo, que é o tensor de Einstein, tá certo? De uma forma resumida, nós pegamos o espaço-tempo e dividimos em pequenos elementos que nós chamamos de pixels. Portanto, a somatória de todos os pixels corresponde ao espaço-tempo. As duas equações mais importantes apresentadas na aula anterior são essas, ou seja, o produto de ΔR por ΔP é igual a H e o produto de ΔE vezes ΔT é igual a H. Isto é, os valores que caracterizam os pixels, eles são flexíveis diante da posição e da intensidade de um tensor energia-momento, conforme nós observamos nesta figura. Lembrando também que a constante de acoplamento da equação de campo de Einstein, que foi apresentada pelo próprio Einstein em 1915, é a ponte que liga as propriedades quânticas com as propriedades geométricas. Já nessa aula, nós iremos aplicar essas duas equações fundamentais para deduzir a origem da matéria escura. Observações astronômicas mostram que a matéria escura ela está concentrada no interior das galáxias ou mesmo no bojo da galáxia. Portanto, temos que lembrar que uma galáxia é um sistema gravitacionalmente ligado. Em outras palavras, apresenta muitos objetos astronômicos, ou seja, estrelas, planetas, buracos negros, nebulosas, nuvens de poeira ou gás e outros elementos. Cada um desses objetos astronômicos, eles apresentam um tensor energia-momento capaz de deformar o espaço-tempo. Nesta figura, nós estamos observando um objeto, tal como um buraco negro, que deformou de forma significativa os pixels do espaço-tempo. Observamos que há uma variação significativa entre os pixels 1 até o pixel 5. Além disso, a fonte do tensor Temini, ou seja, o objeto astronômico, ele pode apresentar um movimento acelerado, ou estar em repouso, ou movimento uniforme. No primeiro caso ele esteja acelerado, ele vai emitir ondas gravitacionais que se propagarão no espaço-tempo. Já nos dois últimos casos, isto é, repouso e movimento uniforme, não há emissão de ondas gravitacionais, uma vez que as deformações nos pixels elas são constantes, isto é, ela é estacionária em relação ao tensor Temini. Portanto, os valores de ΔR, ΔP, ΔI e ΔT de cada um dos pixels, eles se conservam enquanto houver a ação do tensor Temini. Como nós estamos interessados em estudar a matéria escura, vamos focar o nosso estudo no valor de ΔI. Lembrando que ΔI corresponde à energia das partículas virtuais contida no interior do pixel, do vácuo quântico. Então, se o ΔI permanece constante, pois o tensor energia-momento ele está em repouso ou movimento uniforme, nós podemos invocar a equivalência energia-massa. Porém, já vou salientando que essa massa não equivale à massa tradicional ou à massa de repouso das partículas do modelo padrão, mas sim é uma nova propriedade intrínseca do espaço-tempo curvo, ou seja, do espaço-tempo deformado. Sendo assim, invocando a equivalência entre energia e massa, obtemos a equação 3.
Vamos discutir esta equação 3. Observe que mg, que é a massa gravitacional, ela tem unidade de massa, uma vez que ela é a razão da energia pela velocidade da luz ao quadrado. Além disso, nós observamos que mg não é uma partícula de matéria comum do modelo padrão, e por isso mg não está contida na tabela das partículas elementares. Ela também não emite luz, porque simplesmente é um pixel deformado do espaço-tempo e que não apresenta propriedades eletromagnéticas. Note também que mg, por ser estacionária, ela não apresenta velocidade relativística e não emite luz, o que caracteriza ser uma matéria fria. Com esses argumentos, fica fácil definir a origem da matéria escura, ou seja, mg. Em outras palavras, a origem da matéria escura é o resultado da concentração de flutuações quânticas em um pixel do espaço-tempo curvo, ou seja, deformado devido à ação do tensor energia-momento. Logo, um pixel deformado é um pixel de matéria escura. Se nós somarmos todos os pixels deformados de uma galáxia, nós vamos obter a matéria escura conforme apresentado na equação 4. Somando a equação 4 com a matéria bariônica, nós obtemos a matéria total de uma galáxia, representado pela equação 5. Para validar essa ideia, vamos aplicar este conceito em nossa galáxia. Para isso, nós vamos descrever o modelo matemático hipotético, utilizando como arquétipo a lei de Gauss para a eletricidade. De acordo com Gauss, a posição que as partículas elétricas dentro de uma superfície gaussiana não interfere no resultado final. Sendo assim, nós criamos o conceito de superfície gaussiana gravitacional, que envolve toda a matéria bariônica de uma galáxia, por exemplo, a nossa própria galáxia, a Via Láctea. Sendo assim, a posição dessa matéria bariônica dentro da superfície gaussiana não importa. Então, de uma forma hipotética, nós podemos acomodar toda a matéria bariônica da nossa galáxia em pixels de Planck. Aqui nós apresentamos então a massa bariônica da nossa galáxia e a massa de Planck. Então, seria necessário aproximadamente essa quantidade de pixels para acomodar toda a matéria bariônica nos pixels de Planck. Usando o valor do tempo de Planck na regra do produto da quantização dos pixels de energia-tempo, nós obtemos o valor de ΔI, isto é, a variação da energia das partículas virtuais que preenche o interior de um pixel. Usando a definição de massa gravitacional, nós entendemos que um pixel de Planck tem essa quantidade de massa gravitacional, 1,367 10 elevado a menos 7 quilos. Como nós temos essa quantidade de pixel no nosso modelo matemático, multiplicando essa quantidade pela massa gravitacional, nós obtemos então a matéria escura contida em nossa galáxia. Em termos de porcentagem, nós temos que a matéria escura corresponde a 86,264% da massa da Via Láctea, que é muito próximo do que é reportado na literatura. Portanto, bingo! Isso mesmo, a origem da matéria escura é de fato o resultado da concentração das flutuações quânticas em um pixel deformado devido à ação do espaço-tempo. No livro Princípios de Energia e Tempo, nós abordamos o conceito de massa gravitacional tanto na questão da formação das primeiras estrelas e galáxias, a explicação de matéria escura no bojo ou mesmo a matéria escura rarefeita nas galáxias do tipo ultradifusa. Nós sabemos que alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Vamos apresentar uma delas e depois outras no livro Princípios de Energia e Tempo. De acordo com a teoria da relatividade especial, o tempo e o espaço eles são relativos para que a velocidade da luz seja constante. Mas qual que é o real significativo do fator de Lorentz no denominador da massa inercial? A resposta para essa indagação mostrará a primeira alegação extraordinária que nós podemos utilizar através das equações que nós estamos apresentando nessa videoaula. Sabemos que da relatividade especial, quando a velocidade ela é muito alta, os valores de ΔR e ΔT diminuem.
Além disso, de acordo com a teoria quântica da gravidade, conforme nós apresentamos na aula anterior, na presença de um tensor muito intenso, os valores de ΔR e ΔT também diminuem. Se o ΔT diminui, ΔE aumenta. E, portanto, se ΔI aumentar, o valor da massa gravitacional também aumentará. Por isso, nós concluímos que partículas de matéria com uma velocidade muito alta interagem fortemente com os pixels de matéria escura. Isso porque, quando a partícula ela está se deslocando com uma velocidade muito alta, o comprimento de onda de matéria relativístico diminui e começa a competir com as partículas virtuais. Sendo assim, nós propomos que o aumento da massa inercial, quando a partícula desloca com uma velocidade muito alta, é porque a massa de repouso soma com a massa gravitacional, conforme apresentado nesta equação. Substituindo o valor de m e isolando o valor de mg, nós obtemos esta relação. Colocando em evidência o valor de m0, nós encontramos uma equação fundamental com base na teoria da relatividade especial que comprova a ideia de massa gravitacional. Vamos fazer uma análise nesta equação. Observe que quando a velocidade é muito baixa ou tende a zero, o denominador tende a 1 e, portanto, mg tende a zero, uma vez que nós vamos ter 1 menos 1 igual a zero, 0 vezes mg. Se a velocidade for muito alta, nós observamos que o denominador torna-se pequeno e, portanto, esta parcela torna-se muito grande e, consequentemente, a massa gravitacional cresce. Ou seja, eureka novamente, porque esta equação nos revela que a massa gravitacional é consequência da teoria da relatividade especial. Além disso, nós propomos alguns experimentos descritos no livro Princípios de Energia e Tempo, tais como uma balança de matéria escura utilizando o experimento de Casimir, a desaceleração das partículas de neutrino, observações antes e depois de supernova e também a observação de um arco-íris. Tá certo? Recomendo fortemente que você leia o livro Princípios de Energia e Tempo para obter mais detalhes e outros experimentos que nós apresentamos lá. Na próxima videoaula, nós iremos apresentar 30 argumentos referentes ao que nós discutimos aqui, comparando com a literatura. Por isso, não perca a próxima aula. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar um like, compartilhar com seus amigos. Escreva aqui no comentário qual a sua cidade e também se você é um estudante de astrofísica, de física ou de cosmologia. Tá certo? Aguardo vocês no próximo vídeo. Obrigado.